Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos, qual é a história de Jardim da Penha? Eu me lembro, não sei se procede, de pessoas mais antigas dizendo assim: olha, Jardim da Penha, quando era um descampado, tinha gente que falava: tô dando um terreno aqui, ninguém queria, que era um descampado, enfim. Mas não sei se vai começar por aí. Qual é a história de Jardim da Penha? Antes disso, Mário, você falou sobre a Copa do Mundo de Clubes. Eu gostaria de pontuar uma coisa. Eu fui a Santo Antônio, porque foi dia de Santo Antônio, 13, caiu numa sexta-feira 13. Aí teve a procissão de Santo Antônio. Eu sempre acompanho no Botequim, que tem lá, né? Espero o santo passar ali. E numa daquelas ruas transversais tinha uma rua que estava toda decorada, igual a Copa do Mundo, que se decora do Brasil, toda decorada de Flamengo. Eu duvido que no Rio de Janeiro tem uma rua assim. Em Santo Antônio decoraram, fizeram bandeirinha. Por causa do Mundial? Por causa do Mundial, Gente, provavelmente. deve ser um torcedor muito fanático. Na entrada da rua tem uma bandeira. Jura? E aquelas bandeirinhas todas em vermelho e preto. Olha só, hein? Quem for responsável aí, um abraço. É até bom explicar, né? Porque, para quem não acompanha muito de perto o futebol, esse Mundial, gente, é igual a Copa do Mundo de Seleção. Quando todos os países vão para um determinado país, se reúnem, jogam de 4 em 4 anos, Isso. a intenção é fazer a mesma coisa. Por isso tá essa cobertura, muita gente comentando. É um Mundial de Clubes. Como é o primeiro, não pegou no breu assim, é o primeiro, né? Mas aí pode vingar e virar um evento igual tem um Mundial de Seleções, um Mundial de Clubes. E é uma coisa que fomenta, né, em partes o turismo. Já jogaram para os Estados Unidos, porque vai ser também uma das sedes da próxima Copa, né? Então acho que vai dar certo. E o Brasil é o país com mais times na competição, né? Então vale a pena a torcida. Mas enfim, um abraço povo aí de Santo Antônio. Vamos falar aí da Jardim da Penha. Vamos lá. Mário, você falou de música. Eu não tenho na cabeça agora se fala, mas eu lembrei de uma música que provavelmente cita alguma coisa, que é do Tunico da Vila. Não é capixaba, né? Mas ele tem uma música chamada É Dia de Rede no Mar. E ele conta as belezas de Vitória. E ele estava conversando comigo que quando ele teve a inspiração para essa música, ele estava passando por Jardim da Penha. Eu acho que ele contou isso aqui no programa também. Ele viu o cara jogando a rede. Exatamente. E isso, se eu não me engano, foi ali na ponte de Camburi, ali, que ali tem um banco de areia que as pessoas jogam a rede. Então ele estava passando por ali. Então se não tem Jardim da Penha, que eu não tô com a letra na mente aqui agora, a inspiração foi por lá, né? Olha aí, então, tá vendo? Aí. Um abraço pro Tonico, nosso amigo. E aí, Mário, você falou da doação de terreno. Eu não duvido não, tá? Mas inicialmente esse terreno, eu já ouvi alguns antigos dizendo assim. ele era muito requisitado. Na verdade, não requisitado. Era um terreno que o dono não abria mão de jeito nenhum de dar ele. Então vamos tomar como ponto de partida. Estamos nos referindo a Jardim da Penha, gente. Jardim da Penha, como ponto de partida, 1891, que é o que data ali a escritura daquilo ali, que era uma fazenda. E aí a fazenda tinha como nome Mata da Praia ou Sítio do Queiroz, que inicialmente era uma propriedade privada. E esses limites, quando a gente vê a história, eles colocam a Fernando Ferrari como o limite, não sou muito bom de geografia, mas a leste, né? A norte... Mas a leste está perto do mar, né? Oeste, então, a leste seria perdão. Isso, a praia. A praia, que não tinha Dante Michelini ainda. Então, a leste a praia, a oeste a Fernando Ferrari, a norte a Simão Nader e a sul a passagem, né? Por que eu digo isso? Porque Goiabeira já era um bairro independente, né? Inclusive ali zona de conflito entre Serra e Vitória, e a UFES já era ali era um campo de golfe, vocês terem noção, Vitória Golf Country Club, e as corridas de cavalo aconteciam em Camburi. Mas ali era uma fazenda, e de propriedade a fazenda era do senhor Justiniano Azambuja. E ele tinha naquela região, Mário, ali, se a gente for pegar em mata nativa, em vegetação nativa, a gente tinha a Restinga, próximo ao mar, e Mata Atlântica mesmo, e toda aquela outra região que chega ali próximo à UFES. A casa dele era num local chamado Morro do Vai e Vem. Eu, quando era criança, quando eu ia para casa no transporte, o transporte entrava numa daquelas ruas, o Morro do Vai e Vem é próximo à Pedra da Cebola. É um morro próximo à Pedra da Cebola, que hoje é um condomínio de casas fechado. E o meu transporte entrava naquela rua, você conseguia ver um casarão
que chamava muita atenção, porque lembrava casarão da época colonial, né? E era ali a sede da fazenda. Mas, desculpa, eu me perdi. Mais ou menos aonde? Perto da praia ou mais perto do... Não, perto da Pedra Cebola. Perto da Pedra Cebola. Mas toda aquela região era de propriedade dele. E aí, próximo à praia, você tinha a vegetação de restinga, que é aquela coisa mais rasteira, né? Aquela vegetação rasteira. E mais pro lado da UFES era a Mata Atlântica mesmo, aquela mata nativa. E ele tinha fazenda ali como sede, né? Que ele tem como escritura 1891. E ele tinha como intenção pensar tudo aquilo ali como o pulmão de Vitória. Ele queria que aquela mata ficasse intacta, que ninguém mexesse naquilo ali, e ali seria o pulmão, a área rural de Vitória. Interessante, né? Interessante. E ele, inclusive, ele tinha ali digamos, um embrião de uma escola rural, que ele queria que aquilo ali fosse uma escola rural, etc, etc. Só que ele vinha a falecer em 1922. E as filhas, né, não é que não seguem o mesmo desejo que ele, mas que não tinha, né, a vocação para administração, para tocar aquela escola rural e a fazenda daquele tamanho. E principalmente também, com o passar do tempo, aquela área foi virando destino de crescimento da urbanização. Com o passar do tempo, ele morre em 22, né, eles tentam ficar administrando ali a família, mas não conseguem. Quando chega a década de 60, ali vira o auge, né, o auge não, mas o destino do crescimento da urbanização de Vitória. E aí começa um loteamento, né, e aí existem negociações de diversas empreiteiras com o local ali. E a fazenda, que era Mata da Praia, né, ou Sítio do Queiroz, passa a ser destino de loteamentos. Esse loteamento, que aí é o curioso da coisa, ele é baseado na estrutura da cidade de Belo Horizonte, que por si também é baseado na estrutura da cidade de Paris. E essa é a causa, por exemplo, de muita gente se perder em Jardim da Penha. Gente. Porque são várias praças. Olha que curioso. Com largas avenidas, e dentre essas avenidas, prédios de no máximo 4 andares, contando o térreo. E esse monte de praça faz com que as pessoas se percam, porque acha que está numa praça, quando vai achar no lugar, dá na outra. Tem gente... Olha, eu postei um vídeo sobre um dia desses sobre Jardim da Penha. A quantidade de pessoas que se perdem em Jardim da Penha, colocando nos comentários... Muita gente fala. É surreal. E a gente pessoas passa pra cima da Flash Video. Aí sim ia pelas pracinhas. Não. Eu vi, Mário. Agora... Não viu? Vi. Peguei muito filme lá no Flash Video. Ainda a pessoa vai na pracinha da Flash Video. Pracinha da Flash, pracinha do Boa Praça, que depois foi mudando, né? Aí eu falei Boa Praça, o povo falou, não, antes do Boa Praça tinha o Santa Marta. E antes tinha outro nome. Então, assim, aí até que um seguidor lá colocou um comentário seguinte: vocês têm que ter como guia o seguinte: a pracinha do Pezão, a rotatória do Pezão, é o centro de Jardim da Penha. No entorno dela estão as outras praças. Não sei se é bem assim não, hein, gente? Foi o que ele colocou. Mas eu já será ia perder só assim. Será que essa referência geográfica é boa? Tinha um cara que ele colocou o seguinte, quando eu me perco, eu vou andando reto. Ou eu chego na UFS, ou eu chego na praia de Camburi. Uma hora eu me acho. Enfim, eles começaram a lotear, e na hora de escolher o nome do bairro, surgiram alguns nomes como Manter, Mata da Praia, mas aí com o passar do tempo... a diferença de loteamento entre Mata da Praia e Jardim da Penha foi mudando, né? Principalmente no tamanho das casas. E isso aí mudou, fazendo com que Jardim da Penha ficasse de um lado e Mata da Praia do outro. Então Mata da Praia ficou destinada a um outro bairro. Pensaram bairro Atlântica, mas eles viram toda aquela vegetação nativa, né, florida, que ali tinha muito pé de várias frutas, tinha, né, flores de diversos espécies, e de qualquer lugar do bairro você conseguia ver o convento. Então aquilo ali parecia um jardim, tendo o convento da Penha ao fundo. Então eles deram o nome de Jardim da Penha por isso. E inicialmente, primeiro vieram os galpões do IBC, né, do Instituto Brasileiro do Café, que estão lá até hoje, que é ali na Rua da Feira, e depois vieram cerca de 100 famílias, para um conjunto de 100 casas. Na verdade, não eram cerca de 100, eram 106 famílias. Essas 106 famílias pioneiras, elas dizem, por exemplo, que lá tinha muita cobra. O perigo de Jardim da Penha era cobra, você andar e encontrar com uma cobra. Para comprar pão ou alguma coisa em Goiabeiras. E era sempre uma pessoa, deram o nome do seu, eu acabei esquecendo, mas uma pessoa ficava responsável por ir em Goiabeiras, que provavelmente ele tinha carro, buscar o pão para todo mundo, para aquelas famílias ali. Mudança. Na maioria das vezes o povo sabia que o caminhão ia atolar por causa da quantidade de areia.
E não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. Você tá falando então, de que ano, Marcos? a gente tá falando da década de 60. 1969 foi a instalação. O galpão da IBC, vieram alguns moradores ali com a vinda dos galpões da IBC, né? Isso era a década de 50. Existiu também alguns processos de ocupação, onde hoje a gente tem como Pontal de Camburi, porque ali é outro bairro, não sei se você sabe, Mário. Na descida da ponte da passagem é Pontal de Camburi. Ah, é? É, à direita. É um outro Perto bairro. da UFS ali? Isso, Não é exatamente. Jardim da Penha? Não é Jardim da Penha, é Pontal de Camburi. Eu sempre me perco quando eu coloco assim, tento me localizar, coloco no aplicativo, por exemplo, cai Pontal de Camburi. E na minha cabeça, não é Jardim da Penha? Exatamente. Ali atrás, ali tem uma loja de carro, acho que não sei se é BMW, enfim. Ali para trás é Pontal de Camburi, então ali foi um processo que iniciou com o processo de ocupação, mas essas 106 famílias são colocadas aí como os pais fundadores, né? É de 1969. E aí, essas 106 famílias, elas exerciam um papel muito comunitário, de união, justamente por causa dessa dificuldade mesmo do bairro, né? Você não tinha nada, não tinha a dificuldade para pegar ônibus, você tinha que ir para UFS, né? E aí eles se juntam, e a grande referência dessa junção dessas famílias é que com o passar do tempo elas conseguem juntar o dinheiro e comprar um terreno, fundam um clube, e esse clube vem a ser a Associação Praiana 106, que é o Clube 106, em alusão a essas 106 famílias. Daí que surge o clube. Daí que surge Gente, o Clube que história, 106 famílias. E aí o bairro vai crescendo, obviamente, muito em cima dessa coisa da vinda da CST para cá, crescimento da Vale, Aracruz, isso fez com que a cidade tivesse que crescer. A gente até falou sobre isso aqui, né? E aí sendo, né, ali já parte da cidade, da capital, facilitando a conexão, que já na década de 60 eles fazem a ponte Camburi, né? Que a ponte vem a cair, depois eles fazem outra, enfim. E aí vira um lugar destinado de moradia. Aí vem o condomínio dos bancários, então ali tinha muito bancário, tinha pessoas que vinham morar na UFS, que vinham estudar na UFS, perdão, tinha funcionário público, e o bairro vai crescendo dentro dessa estrutura, e hoje vem a ser o que é Jardim da Penha. Então, acho que Jardim da Penha que história. Tem muita gente comentando, ó. Enio, no início dos anos 2000, quando eu estudava na UFS, eu comprei uma bússola para andar em Jardim da Penha e sempre me perdia. Mentira, né, Enio? Botou um kkk, deve ser mentira. Dayana, eu tô saindo do Jardim da Penha agora, a caminho do trabalho, e pasme, estou saindo sem mapa. Todo mundo sacaneia Jardim da Penha, né? Pô, você viu a origem? Vem da França. Patrick, Clube 106 por conta das 106 casas, 106 famílias. Exatamente. Fundado pelos moradores das 106 casas. E Bruno Faquete, boa tarde, pessoal. Fui aluno da escola Heber Lousada, desde a época em que a escola se chamava Barracão, em Jardim da Penha. Exatamente. Mas como é que você descobriu essas coisas? Então, aí vou dar uma dica para os nossos leitores. Obviamente, a minha família, ouvintes, no por parte de pai... ouvintes, perdão. A minha família, por parte de pai, é de lá, né? Então, a minha avó chegou lá na década de 70, pegou muito desse desenvolvimento, ouvi muito do que ela fala, inclusive um beijo para minha avó Enedina. Mas tem um livro de uma coleção chamada Elmo Elton. Essa coleção Elmo Elton, ela conta a história de cada bairro. E Jardim da Penha tem um desses, né? Então, conta aí essa história toda ali para quem quiser. Obviamente não tem para venda, né, porque é um livro um pouco antigo, mas qualquer biblioteca pública você consegue achar. E Jardim da Penha, são diversos elementos culturais. Por exemplo, tinha o bloco lá Segura o Copo, que depois vira o Tobebo, que foi um dos grandes blocos de carnaval da cidade. A Mocidade da Praia foi bicampeã do carnaval capixaba, e era sendo sediada em Jardim da Penha. Inicialmente, obviamente, ela nasceu na Praia Comprida, né, onde depois vem a ser ali aquela região da Praia do Canto, etc. Mas quando ela se tornou bicampeã do carnaval, em 81, 84, a sede, a quadra dela era onde hoje fica uma agência do Correio, já chegando na UFS ali perto do Mãozinha, do Nivilomas, ali à esquerda, e o barracão era do outro lado da rua, onde era uma loja de colchões, que agora vai ser um prédio. Existia aqui também um time chamado Butantan, que era um dos... joguei contra. Jogou? Contra. Era um time verdade, Adalberto. Pelo 3 de maio? Não, tinha um Butantan de futebol de salão. Também tinha de meninos de futebol de salão. Joguei contra eles quando era futebol de salão. Exatamente. O símbolo era uma cobra. Era amarelo e preto o uniforme. Isso. Não é verdade? É verdade. Joguei contra esse time. Mas fiz gol neles, quando, gente? 1900 ia andar pra frente. Qual 1900 década? e vovô garoto. Pra eu contextualizar, qual década? 1900 ia andar pra frente, vamos dizer assim. Eu vou jogar 90, década de 90. 90. Sério mesmo. Mas era isso mesmo. Esses clubes de várzea eram grandes representações comunitárias, né? E o Butantan, infelizmente, tem uma história triste, que num time da base, acho que 6 jogadores morreram no acidente de carro, voltando de
de um jogo, né? Ai, que Então triste. enfraqueceu um pouco o time, mas a turma do Butantã se reúne até hoje Que bacana. e tá sempre junto. Então, assim, um dos grandes bairros E é um que... bairro tem uma pegada boêmia também, né? Porque Boêmia. tinha o Bar do Socol, depois Rua da Lama, Exatamente. tinha os bares Cochicho mais da à frente. Penha. Ali. Bochicho mais à frente tinha o... Ô, meu pai do amado. Ali perto da Praia de Camboriú tinha dois nomes. Caniço, Pirata, Né, tinha outros também, meu Deus do céu. Bar dos Coroas. Não, Bordel. Era o isso nome aí. do bar. Não, era o nome, calma, mano. Não, é o que fala É, que eu não, calma, era o nome, é sério. Tinha um bordel, tinha um do lado. Assim. Nada contra bordel, que eu falo que eu não peguei essa Tinha, época. mas entendeu? essa época era até um pouquinho mais recente. Tinha bordel, tinha um do lado ali, camisa sul, mistura fina, alguma coisa assim. Não sei se era mistura fina. acho Não, que quando a gente pesquisa sobre bares, quando a gente vai em notícias de jornais, nos grandes centros boêmios da cidade era Jardim da Penha. Não é? E inclusive, você falou de bordel, tinha um bordel em Jardim da Penha nessa época, de 70 Sério? 80, que chamava Cigana, que é onde hoje está ali o Banestes na pracinha do EPA. Então, por ser Gente, uma... bem no meio E ali. por ser... Não, mas como lá era deserto década de e afastado 60. da cidade, fez muito sucesso que o povo saía de onde... Né? Sim. Era Concepção de cidade, Como era um atravessava areal, se o tudo. sujeito chegava, vem em casa com um pé de areia, Exatamente. Ia ter que bater ali, né? Agora, eu adorei essa explicação. Eu nunca tinha. Por exemplo, eu não conheço Belo Horizonte. Eu fiquei tentando associar agora mas essa imagem, assim, Jardim da Penha, Belo Horizonte, inspiração de Paris também. Interessantíssimo. Eu achei incrível É. isso. Eu falei, tô tentando criar essa associação de lugares que parecem ser tão diferentes, mas que tem essa conexão, né, Marco? Ó, o Enio, nosso ouvinte, juro que eu tenho uma bússola. Ele tá dizendo, ele não tá falando de maneira jocosa, não. Ele tem a bússola. Alex, boa tarde. O Bloco Tô Bebo sai sempre às 10h23. Sabe disso? Não sabia. Por que 10h23, Alex? Cravado, né? Deve ter alguma piada que a gente não pegou aqui, né? E olha que o povo fala o seguinte, que o Carnaval do Brasil começa aqui, porque os desfiles da Escola de Samba uma semana antes do Carnaval, isso acontece em Vitória em 98. O Seguro Coop, o Tobebo, já saía no domingo anterior ao Carnaval, desde essa época ela foi fundada. Então, se o Carnaval do Brasil começa aqui, começou antes em Jardim da Penha, na verdade, né? Com essa tradição de antecipar o Carnaval. Mas essa do 10h23 eu não sabia, não. Nem E olha eu. que a primeira vez que eu desci no Tobebo, acho que eu tava na barriga da minha mãe, na verdade, né? Tinha nem É. nascido, né, Marco? Nem nascido, Nem eu nascido. acho. E aí, com 4 anos, eu tava lá vestido de Batman. E o Georde, Mário, como atleta, é um ótimo contador de histórias. Eu juro que eu joguei contra o Butantã e fiz gol na quadra de Jardim da Penha, tá? Não, eu vou te defender também. Vou te defender, Mário, que nosso amigo Marcão do Jogo Faltava mostrou uma foto de você. Você com cabelão, né? É. O time de vocês, Meu verdade. apelido era Canídia. Pô, aí, beleza. Marco, obrigado, querido. Que história boa de Jardim da Penha. Gostou, gente? Quer que ele conte história de outro bairro, outro fato curioso aqui do Espírito Santo? Toda a história, até mundial. Marcos está sempre com a gente. Qual é o seu Instagram, Marco, para quem quiser continuar acompanhando suas histórias? Santana Marcos com o Vinícius. Santana Marcos Vinícius. Conto essa e outras mais histórias do nosso povo, do O nosso pessoal estado. adora da a nossa sua cidade. participação aqui na CBN. Que bom, eu fico Essa feliz. história de Jardim da Penha achei espetacular também. Muito Olha, bom, já né? tem Por até que a gente se perde? pedido dos ouvintes para outros lugares, tá? Ah, é? E o meu pedido, inclusive, tá na agenda do Marcos, tá? É verdade. Barcelona não vai falar de Barcelona. Mas por que não, Mário? Vai falar de Barcelona. Então vai falar de Porque Barcelona. tem uma inspiração toda ali na história da Espanha. Pode falar, entendeu? mas... Pode falar de Pode, Barcelona. pode, Claro, então. bairro populoso da Serra, que nos deu Adalberto para o mundo. né? Verdade. Tá Vale a certo. história. Eu sei que tem muitas curiosidades ali, Marcos. Tá anotado. Em breve você contar pra gente a história de Barcelona. Sim, vamos Toda sim. segunda-feira tem um Marcos aqui.